Olá, está no ar o Repórter Empreender, o programa que traz histórias inspiradoras de gente que acredita que montar o próprio negócio é a melhor maneira de conquistar uma vida feliz. E a vida fica melhor se tiver música. Sim, no programa de hoje a gente vai conhecer empreendedores que apostaram neste mercado. Dados da Federação Internacional da Indústria Fonográfica mostram que só no Brasil o mercado da música gera em torno de 2 bilhões de reais. Meu nome é Nilson André dos Santos Lima, sou conhecido como André Lima, sou batera de formação. Eu toco alguns outros instrumentos, né? Mas eu sou batera de formação. Toquei muito tempo na noite, exercendo essa função de instrumentista, né? Acompanhando artistas, cantores. E aqui na escola eu sou sócio proprietário, aqui na Musiflex. E tenho 38 anos. A Musiflex, ela tem, se eu não me engano, são 7 anos já de franquia. E eu sou dono desta unidade aqui há 2 anos. A pandemia, dificultou para todo mundo, os empresários, foi aquela coisa que a gente sabe que é. E aí o dono da franquia teve que fechar essa unidade. E na ocasião eu era professor e, todo mundo triste, a escola tinha 700 alunos, né? Aí tinha a unidade de Águas Claras também. E aí ficou pesado para ele, como empresário, manter todo mundo, então, infelizmente, ele teve que fechar. Nessa de que fechou, eu tenho uma amiga, uma irmã, e a gente conversando, ela, André, e agora, o que você vai fazer? Eu falei, cara, eu não sei, eu vou tocar, vou fazer outras coisas, eu não estou muito preocupado agora não, porque eu já tinha outras coisas para fazer, outras fontes de renda. Ela, por que você não abre a sua escola? Eu já tive estúdio, eu já dei aula, assim, eu não gostava muito dessa coisa de ficar tendo que cobrar aluno, indo atrás. Só que ela falou, por que você não abre uma Musiflex? Eu falei, não dá, é caríssimo, né? O investimento na época já era um tanto alto, assim, pra mim, pelo menos pra minha realidade, né? Aí ela falou, cara, eu te ajudo, eu entro com você. Sério? Ela, sério. Falei, tá. Aí ela conversa com o Flávio, vê quanto que é. O Flávio é o dono da franquia, né? Da franqueadora. Aí eu falei com ele falou, olha, André, é X. Aí eu, tudo bem, fui lá, falei com ela, é tanto. Ela, então, vamos nessa? Eu falei, vamos. Aí eu reformei tudo, peguei assim, o pessoal tirou o ar-condicionado, tirou tudo. Imagina uma mudança que acabou de acontecer. Então eu vim, reformei tudo. A gente, cara, chegava aqui de manhã, embora de madrugada, sabe? Aquela coisa toda, e correndo assim, correndo contra o tempo. Pegava, colocava pintor, colocava os pedreiros, todo mundo aqui fazendo, um montão de coisa ao mesmo tempo para abrir o mais rápido possível. Empreender na música é uma parada complicada. Empreender de forma geral é complicado, mas empreender na música eu acho que é difícil, que é ótimo porque é o que eu gosto de fazer, mas eu acho difícil pelo seguinte, quando a gente tem os alunos fiéis lá e tal, qualquer crise que aconteça, qualquer problema, a primeira coisa que os pais cortam é a arte, entendeu? Então, assim, é uma sobrevivência. A gente aqui no Brasil, a gente ainda não tem essa cultura musical de que faz bem, que vai trabalhar os dois lados do cérebro, que é bom para a educação, que é bom para uma formação, sabe? A gente ainda não tem isso, que é bom a criança começar a estudar, ter uma musicalização para desenvolver a motricidade, para já desenvolver ali o raciocínio. Não, a gente ainda não tem isso. A música é aquilo que a gente gosta porque a gente é brasileira, a gente é do swing, mas não temos essa cultura para pensar dessa forma. Então, é legal, é bom empreender, tem espaço para todo mundo, pra caramba, mas tem essa parte também que é um pouco complicado, não só para música, acho que para arte, né? Cara, o desafio de ganhar dinheiro com uma academia de música é o seguinte, a rotatividade, né? Entra muita gente, sai muita gente também. Esse é um desafio, a gente conseguir manter o pessoal, fidelizar o pessoal. Mas por que tem essa rotatividade?
por conta do nosso sistema de ensino, é diferente. Por exemplo, você vai em outras escolas, você vai pagar X e você vai estudar uma vez por semana. Aqui na escola não, é literalmente uma academia. Você chega, paga uma mensalidade, você pode estudar todos os dias, você pode fazer quantas aulas você quiser no dia, dentro da nossa grade, né, que são 6 aulas, e você também pode fazer todos os instrumentos. Você não vai pagar um curso para um instrumento. Tem gente que chega, quanto que é o curso de bateria? Não é o curso de bateria. Você vai pagar a mensalidade e vai estudar. Simples assim. Então isso facilita porque o preço é acessível, a estrutura é muito legal, só que quando está muito fácil, acontece muito, chega aluno aqui, principalmente no início, aí para assim, fica, o que eu faço hoje? Tipo, não vem com aquele objetivo, é diferente. Tem uma galera que fala, hoje eu vou estudar piano, e fica lá, estuda, 3, 4 aulas, mordendo em cima. Mas aí a galera que vem pelo hobby, vou fazer uma aula de música, terapia, essa galera é uma galera que sai mais. Por quê? Porque eles não têm um objetivo, eles não são músicos, assim, é um hobby, é um passatempo. Então o nosso desafio é prender esse pessoal, mostrar para eles que dá para eles aprenderem e tentar manter esse pessoal. Esse é o desafio. Cara, administrar uma academia de música não é difícil, não é difícil. No início, era meio complicado até entender o sistema, né? Já que é uma franquia, a gente tem todo o suporte, é tranquilo. Tudo que a gente precisa, o idealizador do sistema é o Flávio, então eu tenho acesso o tempo todo com ele. É fácil. É mais difícil lidar com gente do que com o sistema. Eu tenho um aluno aqui que chegou, o cara literalmente chorou mesmo. Pensa num cara grande, marombeiro, bodybuilder. Meu sonho é tocar bateria. Eu falei, meu irmão, vamos ali. Aí sentei ele aqui, bora fazer um negócio aqui. Aí mostrei pra ele. O cara tocou o Michael Jackson aqui, ele chorou, mano, assim, ó. Você tá realizando o meu sonho. Cara, isso pra mim é, tipo assim, maravilhoso. Por quê? Porque eu vivi isso lá atrás. Então hoje eu vejo a galera realizando esses sonhos, eles se emocionando. Às vezes eu fico até assim, eles, vamos ensaiar, vamos não sei o quê. Pra mim é tipo, caraca, eu já fiz tanto isso que eu não aguento mais. Mas eu vejo a empolgação da galera, então eu vejo o sucesso da galera. Olá pessoal, eu sou Antônio Eude, tenho 37 anos, sou formado em comunicação social e trabalho no mercado musical há mais de 20 anos. Sou proprietário da Alma Music Group, que é um grupo de algumas empresas, todas elas ligadas ao mercado musical. Então a gente hoje é desde uma produtora, editora, gravadora, agência de marketing digital, produtora audiovisual, a gente desenvolve séries, filmes, videoclipes, enfim. Então a gente se posiciona também como uma solução completa dentro desse universo musical. A Alma, ela existe há 5 anos e, curiosamente, ela nasceu no estúdio do meu apartamento, né? Porque eu considero o estúdio 1 da Alma Music, o eterno estúdio 1. Até, obviamente, surgir a necessidade de vir para um espaço físico maior, porque hoje, né, diretamente e indiretamente, a Alma, ela movimenta mais de 20 famílias, de 20 a 30 famílias, e desenvolve a carreira artística de diversos artistas que querem se aventurar nesse universo musical. Esse é o DNA da Alma, né? Que é transformar o potencial artístico em realização no mundo da música. Em um ranking do mercado fonográfico, o Brasil ocupa a 11ª posição, com um faturamento que chegou a 2,1 bilhões de reais em 2021. Esse valor é quase o dobro do que foi alcançado em 2018. Os números que mostram a força dos empreendimentos em música no país foram revelados pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica. O trabalho de uma gravadora nos dias de hoje, né,
ele não é somente pensar em números, em streams, né? Quando a gente fala de gravadora, a gente fala de desenvolvimento, a gente tem que abrir portas, tem que dar mais perspectiva, né, aos artistas que a gente, ou por exemplo, no meu caso, que eu trabalho dentro da nossa gravadora, né? Então, quando a gente fala de perspectiva, a gente está falando de desenvolvimento artístico, a gente está falando de ideias, a gente está falando de estratégia, a gente está falando de, obviamente, ter um objetivo de curto, médio e longo prazo para que esse artista consiga, né, mostrar o trabalho dele para ainda mais pessoas. Então, o nosso grande desafio é ter não só boas músicas, mas artistas sólidos, mas principalmente boas ideias, né, que elas possam reverberar com ainda mais facilidade, ainda mais nesse mundo que tem tanta informação, essa modernidade está cada vez mais líquida, né? Então, se a gente não se destoa, né, pensando fora da caixa, a probabilidade da gente ficar perdido na nuvem talvez seja mais provável. Hoje eu vivo da música, eu trabalho com música desde os meus 14 anos de idade, né? Entre idas e vindas, né, nesse período de adolescente, que eu quase desisti, quase fui fazer medicina, por aí vai. Hoje eu dou graças a Deus que eu tô nesse meio musical com muita força e com muita vontade, cada vez mais fôlego para poder crescer, né, e desenvolver e ajudar outras pessoas, outras famílias, transformar a vida de outras pessoas. Mas basicamente eu tô nesse meio há muito tempo, né, há mais de 20 anos. Empreender no ramo da música, ele pode ser diferente, como ele talvez deva ser muito parecido com outras áreas. Depende da perspectiva e a maneira que a gente enxerga isso. Por que eu digo isso? Pelo simples fato de que qualquer negócio você tem que ter um objetivo, né? Você tem que, obviamente, ter metas de crescimento, e é dessa maneira que a gente trabalha aqui hoje na Alma, né? Agora, é um ambiente muito mais sensível, né? Os processos têm que ter um nível de sensibilidade que talvez numa empresa que vai fabricar uma lata de tomate, talvez você não tenha essa mesma sensibilidade. Então, o que difere talvez o ramo musical dos outros ramos, né, é a gente lapidar alguns processos pensando nessa sensibilidade, principalmente no universo criativo, né? E eu acredito que seja muito essa diferença, mas em termos de crescimento, desenvolvimento de produto, né, de estratégia, assim como qualquer outra empresa no ramo musical, a gente tem que ter essas bases muito bem sólidas, porque senão o que a gente está fazendo aqui, a pessoa talvez no mundo de hoje, que as coisas mais uma vez são tão rápidas, né, ela vai fazer na casa dela, né? Então, se hoje aqui no Alma, que é uma empresa que a gente desenvolve artistas, né, e que a gente foca principalmente em desenvolver novos artistas, se a gente, por exemplo, não propõe uma aceleração daquele artista, né, daquele produto, ou se a gente não desenvolve, se a gente não coloca ele da maneira mais profissional para o mercado, talvez esse artista queira fazer na casa dele. Então, por isso que a Alma existe, foi assim que ela basicamente foi concebida, e cada vez mais, felizmente, ela tem crescido bastante nesses últimos anos. Olha, não vale a pena abrir uma gravadora, não faça isso. Brincadeira, pessoal. Uma coisa que mudou muito nos dias de hoje, né, principalmente em função dos streamings, né, o mercado da música virou um grande banco, né, existem N fundos de investimentos interessados na compra de catálogo, muita coisa mudou, né, e voltou-se sim, né, a ter uma boa monetização com royalties musicais. Então, sim, eu considero hoje ter um selo, uma gravadora, ou, enfim, lançar músicas como um excelente negócio, né? Obviamente, para ele ser sólido e sustentável, tem que estar, como eu te falei ali, crescendo ao longo desse processo todo. A complexidade de se administrar, né, ela cresce como em qualquer outra empresa, né? E, obviamente, com as responsabilidades ou com as frentes que existirem, né? Então, se a gente está falando de uma gravadora, tem que existir um departamento para prestação de contas, enfim, assim como, né, qualquer outra empresa, qualquer outro serviço, enfim. Aqui hoje, por exemplo, no grupo, a gente tem uma equipe de financeiro e BPO, né, que cuida de basicamente todas as frentes, todos os negócios que tem no Grupo Alma, né? Então, a gente está falando ali de competências diferentes, porém,
hoje eu considero que esteja bem administrado e, obviamente, da maneira que eu gostaria, né? Mas se eu for lembrar lá no comecinho, lá atrás, era bem diferente. Eu me lembro como se fosse ontem, eu anotando num pedaço, uma folha sulfite, né? E fazendo o nosso balancete aqui do Alma. E chegou um momento onde, obviamente, isso daí já não funcionava mais. Eu até dou graças a Deus a isso. No próximo bloco você vai saber o que faz e como vive da música um assessor e gerenciador de carreiras de cantores. Repórter Empreender volta já já. Fazer da música uma profissão não é só coisa de dupla sertaneja ou de quem vive ao redor de um palco, de quem compõe ou interpreta uma canção. Há uma equipe toda preparada para fazer decolar a carreira de um artista, como um assessor de imprensa, por exemplo, da área de música. Então, eu cresci ouvindo música, sempre gostei desde criança. E é uma coisa muito engraçada porque eu sempre gostei de pegar os CDs, os LPs, as fitas cassete e conferir ficha técnica, para poder conhecer quem eram as pessoas que responsáveis por aquele projeto. Não só quem era o cantor, mas quem produziu, quem compôs, quem criou a capa, quem fez a foto. E aí, em 2008, com a faculdade, eu resolvi treinar minha aptidão para jornalismo. Criei um site chamado Gospel no Divã, que ele dura até hoje. E ali eu comecei a escrever resenhas sobre música, coberturas de shows, e foi uma coisa meio, como vou dizer, na cara de pau. Ligar pra gravadora, me apresentar, falar quem eu era, que trabalho eu estava fazendo, para poder começar a criar o meu nome no mercado. No mercado da música, você pode desenvolver várias atividades profissionais. Você pode atuar como assessor de imprensa, você pode atuar como voltado à parte de social media, para cuidar das redes sociais daquele artista. Você pode atuar na parte de distribuição digital, que é muito importante, o artista saber como colocar a sua música à disposição do público. Você pode atuar cuidando de agenda, gestando toda a carreira do artista. Você pode atuar em várias áreas. É um mercado bem amplo e tem espaço para todo mundo. Uma oportunidade para o músico independente é formalizar-se como MEI. O cadastro como microempreendedor individual traz vantagens, como benefícios previdenciários, e abre portas para aquisição de linha de crédito junto a alguns bancos, contratação de funcionário e emissão de notas fiscais, o que amplia a possibilidade de fechamento de contratos. Eu sou MEI atualmente, formalizado já há uns 6, 7 anos mais ou menos. E você formaliza, passa aquela seriedade, né? Quando a pessoa vai entender que você não é só alguém tentando se aventurar nesse mercado, mas é alguém sério. Apesar de eu ter formalizado há apenas 7 anos, eu já atuo na área musical desde 2008. Atuei como jornalista, escrevendo por o meu próprio site. E com o passar do tempo, vendo toda a experiência que eu adquiri nesse meio, trabalhando com artistas, lidando com eles diretamente, lidando com pessoas nesse mercado, eu optei em começar a investir na carreira deles, a cuidar da carreira deles. Porque a gente vê, às vezes, muito artista que tem talento, quer crescer, mas não sabe qual o caminho a seguir. Então a minha função é essa, mostrar para ele qual o caminho das pedras para poder atingir o sucesso que ele tanto sonha. Eu digo no sustento da música, atuando como assessor de imprensa, tanto de artistas independentes quanto de alguns de gravadora, e também para alguns prestando serviço de social media e criação de conteúdo. Trabalhar com a música é desafiador porque você tem que estar sempre estudando, porque todo ano, eu vou dizer até que quase todo dia tem alguma novidade chegando no mercado, alguma coisa está mudando, você tem que estar estudando o que está crescendo, o que está bombando no mercado. Com a pandemia, muita coisa acabou se acelerando em relação à parte do marketing digital, que a gente atua dentro da música também. E
Como eu falei, é estudar todo o tempo, saber o que está acontecendo, não só dentro do seu estilo musical. Por exemplo, eu hoje, atualmente, trabalho, na minha maioria, com artistas gospel. Só que eu não procuro só saber o que acontece dentro do gênero que eu optei por trabalhar. Eu procuro saber o que está acontecendo no mundo da música de uma maneira geral. Quem são os grandes lançamentos, quem são os grandes artistas, o que eles estão fazendo para conseguir chegar onde estão. E assim eu consigo adaptar isso também aos meus clientes. E é uma dica que eu dou até para os artistas. Não ficar preso só ao seu estilo musical, mas saber realmente o que acontece à sua volta. Quem é o número 1 do momento, o que ele está fazendo para poder alcançar o seu público, para poder conversar com as pessoas. É importante o artista estar atento a tudo e também quem quiser trabalhar nessa área tem que estar atento ao que acontece no mercado de maneira geral. O que eu mais tenho feito para conseguir me diferenciar da concorrência e crescer no mercado é manter um bom relacionamento. Porque, como eu já falei anteriormente, ninguém consegue ter sucesso e crescer no mercado, qualquer mercado que seja, na vida a gente não consegue crescer sozinho. Então eu procuro manter um bom relacionamento, tanto com os artistas com quem eu já trabalhei, até que já não fazem mais parte, eu tento manter relacionamento com ele, porque se um dia ele precisar, estamos aqui, a porta está aberta. E eu procuro manter uma boa relação com os parceiros, com as mídias, com os portais, com as rádios, com os editores de playlists, por exemplo, para poder conseguir encaixar aquele artista numa playlist futuramente, com donos de podcasts e principalmente, gente, sempre procuro me reciclar. Como eu falei, eu sempre procuro, é um mercado que está crescendo e que não tem como você falar assim, me formei e estudei há 10 anos atrás e não preciso mais estudar. Não, sempre está tendo uma novidade. Dá pra voltar, e a gente pode até casar. Salva aí no seu calendário pra você lembrar. A gente nasceu nos anos 90, a gente pegou a época dos amigos, né? Meus pais ouviam muito música sertaneja. Então a gente tem uma referência muito forte, né? Leonardo, de Camargo, Luciano, Chitãozinho Chororó. E na nossa adolescência, pré-adolescência, para adolescência, a gente já começou a pegar o sertanejo universitário, né? Que foi no final dos anos 2000. A gente tem uma referência muito forte de Jorge Mateus, de Vitor e Léo, que a gente gosta muito, César Menotti, Fabiano. E foram grandes influências pra gente. Então assim, tem a nossa essência que é a música sertaneja, mas a gente gosta de, como meu irmão falou, a gente gosta de ter várias referências musicais. Quem vai no nosso show presencia no nosso repertório, axé, samba, pop rock, de tudo. A gente não tem preconceito musical, não. E o público é um público que aprecia tudo isso. E o nosso público, acho que é a galera que gosta de tudo, a galera que costumo dizer que é o pessoal que é eclético, que gosta de tudo, do samba, do sertanejo, do pop rock, do axé. Meu nome é Marcelo Henrique Rocha Cardoso, tenho 30 anos, sou formado em Educação Física, licenciatura, sou músico e hoje a gente trabalha, sou compositor, cantor e compositor e hoje a gente trabalha e vive da música. Meu nome é Matheus, tenho 25 anos, sou músico. Não me formei na faculdade, porque já peguei uma fase assim no começo da música que consumia muito tempo e graças a Deus deu certo, né? Eu sou mais da parte de produção musical, gosto dessa parte de criação de melodia, de instrumental. Então, a nossa trajetória, o nosso começo no mundo da música, a gente vai fazer 13 anos de carreira. Começou bem jovem, adolescência. E a gente sempre teve grandes referências na música, a gente tem tios que são violeiros, tem tio que é sanfoneiro. Meu pai arrisca cantar de vez em quando com o hobby. Então a gente tem uma família de músicos, então a música sempre esteve presente, né? Acho que está no sangue a música. E 13 anos atrás meu pai abriu um bar. E meu tio, que é violeiro, passou uma temporada com a gente, cantando esse bar. Eu lembro que foi muito auge, foi muito sucesso na época. Teve uma repercussão legal com ele, tocando esse bar. E isso atraiu a atenção da gente. E a partir daí a gente começou a ter paixão pela música e dedicar. A gente teve algumas aulas de violão.
pouquíssimas aulas com ele, na verdade a gente aprendeu tudo que a gente sabe autodidata mesmo, também através da internet, os recursos da tecnologia. E a partir daí as coisas foram acontecendo, degrau por degrau, a gente foi conquistando o nosso espaço e estamos aí trabalhando. Foi tudo muito natural, né? A gente não imaginava seguir essa carreira assim, desde novo. Foi muito natural, as coisas aconteceram naturalmente. No início a gente não cantava por grana, assim, a gente estava aprendendo, foi uma escola. Na época eu conciliei também o início da carreira com a faculdade, então foi tudo acontecendo aos pouquinhos mesmo. Aí quando eu me formei na faculdade, quando meu irmão formou no ensino médio, a gente teve mais tempo para dedicar, para montar uma banda, para ter mais foco. Aí a partir daí as coisas foram acontecendo, o reconhecimento, graças a Deus, foi acontecendo com mais visibilidade. E a divisão, assim, sempre foi muito equilibrada desde o início, assim. Até que antigamente eu fazia mais primeiro, ele fazia segunda, depois inverteu. E hoje reveza também, não tem muito primeiro e segundo, não, a gente reveza. A gente fala que é mais um duo, por isso que a gente nem rotula muito como sertanejo 100%. A gente gosta de cantar de tudo, a gente não tem preconceito musical, a gente gosta de passear por todos os gêneros musicais. E a gente considera um duo por isso, porque a gente reveza primeira e segunda voz. É isso, minha parte mais é cantar, compor, a parte do meu irmão é mais produzir, a parte mais instrumental, montar o show, às vezes criar um arranjo para uma música inédita. E é isso. Então a música começou a gente ver um patamar de negócio mesmo, foi quando a gente teve mais tempo para dedicar. A gente viu que o mercado era muito bom e você trabalhando direitinho, com responsabilidade, com dedicação, as coisas vão acontecer naturalmente e você vai conseguir chegar onde você quer. Hoje a gente vive exclusivamente da música. A gente tem outros projetos paralelos fora da música. Eu não consegui conciliar minha formação acadêmica com a música por conta da voz, porque eu formei educação física e licenciatura, então precisa conversar com o aluno, às vezes chamar a atenção de aluno e à noite cantar, então é uma profissão meio que opõe a outra. Aí eu tive que dedicar exclusivamente à música. Eu queria também dedicar a carreira acadêmica, né? Mas infelizmente não até porque a música também estava dando mais retorno, né? É uma coisa que consome muito, sabe? Muita, que eu falo assim, muita, te consome muito. O tempo até que não, mas você tem um desgaste muito de energia, até sua saúde também, porque a gente abre mão de noites de sono aí, tocando de madrugada, sem voz também, então você tem que dedicar, você tem que saber fazer o negócio direitinho ali, porque senão não cresce, né? E a música acaba consumindo muito a gente, né? Eu já tive alguns problemas vocais, eu tive laringite, deu um tempo sem poder cantar, mas graças a Deus tratei. Depois disso eu tive um cuidado maior, a gente resolveu cortar alguns hábitos ruins, como cigarro, álcool em excesso. Todo o mercado é concorrido, acho que toda área tem a sua concorrência, às vezes é importante. E a gente busca sempre um diferencial. Nos shows a gente gosta de interagir com o público, a gente gosta de fazer alguns momentos diferentes no show, a gente gosta de dançar com a galera, e às vezes a gente coloca uma máscara, a gente pega um violão só e vai cantar com a galera. Às vezes a gente desce do palco, às vezes a gente toma uma com a galera. Tem até esse bode aqui ó, que faz parte do show também. A gente sempre gosta de reinventar, de criar. Trabalho autoral também, acho que dá uns pontos à frente, assim, de os que não fazem, né? Fazem mais cover, né? A gente tem algumas canções que estão bem em plataformas digitais, hoje em dia o mercado está todo diferente. A gente está acompanhando essa evolução, né? A gente costuma falar evolução digital, mudar a música. Antigamente era o CDzinho, mas era
pirateado para conseguir distribuir, para vender show. Hoje em dia tudo está na internet, você tem que ter um material bom, é legal você ter música autoral, é legal você também ter um marketing visual legal, e a gente sempre focou nisso. E, graças a Deus, tudo isso me influenciou e ajudou muito no nosso mercado, na nossa área. Eu acho que todo início de carreira é difícil você conseguir empreender já de cara na música, né? Principalmente na música. É um processo longo, gradativo, degrau por degrau. A gente demorou, a gente teve essa demora. É uma escola, né? Porque com música, assim, você faz por amor mesmo, você começa fazendo isso por amor, porque ninguém começa ganhando dinheiro. Acho que você não pensa assim muito, não quero isso mais pra mim. No início, assim, pelo menos não, né? Como quem entra nesse ramo da música começa mais por amor mesmo, porque gosta, acho que não teve um momento assim que a gente falou, não quero mais saber disso. Mas é complicado, assim, acho que isso da pandemia foi um momento pior mesmo. Mas a gente faz porque antes de viver disso a gente faz porque gosta também. Então assim, mas acho que toda dificuldade ela vem para ensinar realmente por onde que a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer para melhorar e para conseguir crescer cada vez mais. Graças a Deus a gente teve muitos momentos festivos, podemos dizer de glória, né, de conquistas. A gente gravou 2 DVDs e ambos foi importantíssimo para a gente, para a nossa carreira, para a nossa construção. Levantou muito a nossa marca, o nosso nome, valorizou o nosso trabalho e tivemos momentos, conquistas. A gente fez shows em vários lugares, vários estados, no Goiás, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Brasília. Tem muitos momentos estressantes, principalmente depois da pandemia a gente ficou sem uma produção, sem um produtor. Então, todo assunto mais burocrático, a gente que tem que estar resolvendo cara a cara, e às vezes é desgastante, né? Tem pessoas que não sabem valorizar o trabalho da gente, dos outros, então assim, é complicado. Lidar com o ser humano é muito difícil. Mas tem que ter o pé no chão e paciência, né? Mas assim, pensar em desistir por conta de situações assim, creio que não. É mais assim, acho que a única situação que fez pensar em desistir mesmo foi a questão da pandemia. A gente não sabia como que seria depois da pandemia. A gente ficou sem um norte, sem uma percepção limpa disso, né? De como seria o mercado, de como que a gente conseguiria dar a volta por cima. Tanto que a gente está tentando até hoje. A gente estava num patamar muito bom antes da pandemia. A pandemia veio e meio que deu uma rasteira, né, na gente, no nosso mercado. E a gente está voltando devagarzinho a reconstruir tudo novamente. Está sendo um processo novo. Antes da pandemia tinha toda uma produção. A nossa equipe era muito grande. Tinha uma pessoa responsável por essa função financeira, digamos assim. No momento eu que estou à frente das finanças, né, da nossa empresa. Como falei, a gente está recomeçando do zero, após a pandemia, devagarzinho, fazendo novos investimentos, gravando música nova, breve material novo, investindo também em equipamentos, né, para shows, material novo, equipamento. Se baseia mais nisso também, na entrega do produto, porque na verdade é um produto, né? Sem material é um produto. Na entrega do produto para o público. E da forma como o público recebe a nossa música também. Quero casar na igreja, ter filhos e amar você pra vida inteira. Um cara apaixonado, de fato comportado. No próximo bloco você vai saber como uma cantora e compositora que encontrou o caminho do sucesso ganha a vida com música. A gente volta já já.
Uma cantora, compositora e instrumentista que descobriu primeiro o amor pela música, depois o desejo de fazer disso uma profissão. Nina Fernandes, uma das boas e novas artistas da geração MPB Pop, transformou a música numa profissão. E é disso que ela vive hoje. Puxa que eu vou indo junto, quem fala primeiro fecha esse olho pra sentir. Meu nome é Nina Fernandes, eu sou cantora e compositora, eu tenho 23 anos e eu sou formada em produção musical, mas eu tô focada na minha carreira artística como cantora e eu faço uso do que eu aprendi na minha formação acadêmica, mas nem sempre diretamente, assim, mais para o meu trabalho autoral mesmo. Eu decidi empreender na área da música quando eu tinha 15 para 16 anos. Não sabia muito bem o que era empreender, na verdade. Eu sempre soube que eu queria ser cantora, mas eu ainda não entendia muito tudo que vinha acompanhado, né? Todas as responsabilidades de você criar uma empresa e você vender o seu negócio, porque eu acho que, no fim das contas, tem um certo preconceito, né? Quando a gente está falando de artistas, não é bem um preconceito, mas acho que rola um tabu, né? De falar do artista como uma marca. Mas ele né? Senão é só um hobby, é só uma brincadeira, né? Então, eu entendi que para eu escolher isso como, né? Para eu seguir isso como carreira, eu precisava enxergar isso de uma forma um pouco mais responsável, com um pouco mais de planejamento. Eu sinto que eu ainda estou aprendendo, assim, mas o meu processo de aprendizado começou quando eu tinha 17 anos, que foi quando eu também assinei um contrato com uma gravadora e eu comecei a entender sobre esse processo, né, e o que ter uma carreira na música significava, do que eu precisava, né? O que eu precisava aprender. Porque eu acho que no mundo atualmente o artista ele precisa ser um pouco de tudo, né? Isso muitas vezes é desesperador, mas ao mesmo tempo, caramba, quando você se dá conta, você consegue até, se você precisar, você consegue atuar em várias áreas, né? Porque ser artista te coloca a toda a prova em vários momentos, assim, né? Para você pensar como vender um projeto, uma música nova, ou você pensar em como sustentar aquela comunidade enquanto você não tem lançamentos, ou como você vai fazer a divulgação daquele show, né? Daquela turnê, daquele projeto, enfim. Então, é um negócio mesmo, né? Talvez o cheiro da madeira, a umidade das paredes. Eu penso alto sem ter medo de dizer uma besteira. Eu posso ser quem eu quiser. Hoje eu tiro o meu sustento da música, eu tenho suporte, eu tenho uma empresa que eu comecei, fez 2 anos que eu abri a empresa oficialmente, porque antes disso era tudo na pessoa física e era uma coisa que me deixava desorganizada, né? E hoje em dia eu montei essa empresa com meu pai que trabalha comigo. Ele me ajuda bastante porque ele era do mercado publicitário, então já tem um background, né, de empresário, então eu aprendo muito com ele e a gente aprende muito juntos também. A gente assiste muitas aulas, workshops, principalmente para entender a parte legal da música, né? De direitos autorais, ECAD, registro de música. Uma coisa muito importante, porque a gente precisa correr atrás, né, dos nossos direitos. E eu entendi que seria bom abrir a minha empresa quando a minha música entrou na novela em 2017.
porque eu comecei a ter um fluxo de entrada, né, de dinheiro, e eu não sabia organizar aquilo direito. Eu sabia que eu precisava ter uma empresa onde eu pudesse organizar como que eu ia reinvestir aquele dinheiro na minha própria carreira. Porque no início a prioridade é essa, né? Eu fui reinvestindo até conseguir encontrar uma certa estabilidade, assim. Então foi basicamente isso, assim. Criar a empresa surgiu dessa necessidade de me organizar. E eu tava vendo agora que realmente tem 1 ano e meio que eu abri a empresa. E é muito melhor. Você se organiza bastante, assim, você consegue entender qual projeto é proporcional, né? E você consegue organizar melhor o sonho, assim. Eu já pensei em desistir da minha carreira autoral, mas assim, a gente sempre pensa em desistir porque é difícil para todo mundo que está começando em qualquer área, né? A área da música é uma área em que acontece muita exposição, então o eu empreendedor e o eu artista e o eu pessoa Nina se misturam muito o tempo todo. Então você acaba duvidando de você mesma muito, e você se coloca num lugar de muita vulnerabilidade. Então é muito fácil você achar que você como pessoa não é bom, sabe? Você não tem o que é necessário para você ser bem-sucedido. Então, sim, eu já pensei em desistir. Eu já pensei várias vezes em me dedicar só à produção musical, que é uma coisa que eu gosto e tem menos exposição. Mas ao mesmo tempo é viciante. E é uma coisa inevitável para mim. Tipo, eu amo criar, eu amo compor. Hoje em dia a gente tem cada vez mais noção de quanto custa o quê. Então, tem 2 anos que eu sou artista independente. Então agora todos os outros serviços são serviços que eu contrato. Então assessoria de imprensa, mídias, né? Que mais? Bom, a distribuidora, mas não é um investimento, é uma questão mais de relacionamento. Mas enfim, é um investimento que parte agora de nós, assim. E a não ser quando a gente tem um projeto e a gente oferece para a gravadora e a gravadora chega junto, mas é isso, assim, a gente vai tomando como base o que a gente foi aprendendo, assim, ao longo do tempo com a minha própria carreira, assim. Andando sem rumo, sem ter onde ir. Como eu cheguei no mercado da música? Então, com a banda, principalmente. A gente gravou um CD, um álbum, e a gente pôde estar divulgando. E fora que a questão da música, eu não gosto muito de encarar simplesmente como um mercado. Apesar de eu viver disso, questão das aulas. Por quê? Porque a música, ela envolve muito a questão da emoção. Ela mexe com a alma. Então, eu gosto muito de tratar a música de fato como um método de vida. E de acordo com que você demonstra esse amor, esse apreço que você tem, as pessoas começam a dar valor em você. E essa questão do mercado é complicado, ainda mais quando você vai falar, o que você faz? As pessoas perguntam. Aí eu falo, eu sou músico, sou professor de música. Não, mas você trabalha de quê? É o teu lar. Eu sempre toquei na igreja, em toda a minha vida eu toquei na igreja, e teve um período muito difícil no Ministério de Louvor, que a gente chama, né, como se fosse a banda,
na banda da igreja, em que muitos músicos saíram. E com isso, eu comecei a aprender o fingerstyle. Eu nem sabia que esse era o nome. É onde faz a base e o solo ao mesmo tempo. Eu não sabia que esse era o nome. Mas como estava sem músico, eu tinha que fazer a base e o solo ao mesmo tempo. E nesse período de luta, período de dor, né? Porque a gente estava, poxa, escassez de músico, foi o período que eu mais cresci. E nesse meio termo eu conheci alguns amigos e eu montei uma banda chamada Harmony Save. Nós montamos uma banda ali e foi muito legal nossas experiências. Eu dou aula desde os meus 16, hoje eu tô com 25, então são 9 anos dando aula. No início, eu queria ver isso mais como um escape. Depois eu fui vendo a necessidade de fazer algo mais profissional, por assim dizer. Então eu comecei a investir em mim, com cursos, e aí eu fui lá e montei minha primeira apostila, depois eu montei a segunda, hoje eu estou na terceira, já pensando na quarta, onde vai ser completa e toda comentada. E antes quando eu iniciei, tinha 2 alunos, eu já achava o máximo, eu ia dar aula de bermuda, de sandália, de qualquer jeito. Aí depois, não, se eu quero tratar isso como profissionalismo mesmo, então tem que ter colocar uma calça, dar um trato na aparência. E com o passar do tempo, igrejas, bandas, pessoas assim que querem tratar a música como algo profissional começaram a me procurar para que eu pudesse estar ajudando na questão de teoria e até mesmo na prática, para entender melhor o funcionamento da música, qual é o meu papel dentro da música. Tentando achar um lugar para me encaixar, já não sei mais se encontrarei por aqui. Meu objetivo sempre foi tocar na igreja, né? Desde pequeno. Sempre comecei a tocar com meus 12 anos, só que eu aprendi o básicozão mesmo, aí eu mudei de igreja e pensei, preciso melhorar. Aí foi aí que eu conheci o professor Abner, tentei me aperfeiçoar, tendo aulas teóricas, né, que eu não sabia, e o professor Abner foi um dos professores que me ajudou bastante nessa área. É bastante difícil trabalhar nessa área. Pode ver que são poucas pessoas que temos em Brasília que dá aula de música, são poucas instituições que existem aqui em Brasília mesmo. Eu acho que é bastante complicado. Hoje eu vivo só da música. Eu dou aula e no período também de pandemia eu pude expandir mais essa questão das aulas por conta do online. Então eu dei aula para Floripa, eu dei aula para Sobradinho. Aí o que eu fiquei assustado foi abrir mais o leque. E deu muito certo isso. Outra coisa também que eu faço é tocar em casamentos e como freelancer, né? Mas o foco principal são as questões das aulas. Hoje eu tenho o meu Instagram, que é o Instituto de Musicalização ASA. E lá eu posso estar postando o desenvolvimento dos alunos. Eu posso estar postando também alguns assuntos que é interessante a galera saber sobre a música de uma forma ampla. Todo mundo, sendo músico ou não, pode aprender. Ou de uma forma mais específica, apenas para músicos. E as redes sociais me ajudaram bastante, porque as pessoas puderam ver o meu trabalho. É possível ganhar dinheiro no mercado da música, sim. Ainda mais porque essa questão nas redes sociais influenciam, né? Por conta dos streams, aí você pode estar colocando nas plataformas digitais. Porém, o que é difícil ainda é você atrair as pessoas para você, é você influenciar para você. Ainda mais quando não se tem apoio de amigos músicos, de amigos artistas.
quando as pessoas pensam muito só no seu mundinho, aí fica mais complexo. Mas quando nós temos ali uma mão amiga, onde a gente pode ajudar um ao outro, aí fica mais fácil ali na sua divulgação e de atrair novas pessoas ali para você. O Repórter Empreender de hoje mostrou como se empreende na música. Espero que você tenha gostado das histórias que contamos aqui. Eu volto no próximo programa. Até mais!